Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Que bom poder adentrar o teu lar mais uma vez, trazendo aqui, né, o capítulo 30 do livro de Provérbios. Estamos terminando e é muito bom podermos estar juntos, né, nessa caminhada, nessa jornada. Tivemos aí uma parada por alguns motivos, né, técnicos tivemos, mas estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical para abençoar a tua vida. E nesse momento eu gostaria de convidar a estar orando conosco, estar falando com Deus, trazendo a presença de Deus para que Ele venha abrir os nossos entendimentos naquilo que Ele tem proposto para a nossa vida, através desse Provérbios de capítulo de número 30, amém? Oremos ao Senhor. Pai bendito e amado, diante da Tua presença, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, ó Deus querido, por tudo que Tu és, ó Pai, pela oportunidade de estarmos compartilhando com os Teus filhos, ó Pai querido, adentrando os seus lares, ó Pai, para compartilhar esta palavra que traz vida, Senhor, que traz ensinamento para cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, ministra segundo o Teu querer, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aí, presbítero Daniel, vamos começar com as nossas participações, né? Qual é a sua expectativa aí para esse estudo, Daniel? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Como a gente tem falado, é uma viagem que a gente tem feito de leitura da Palavra do Senhor no livro de Provérbios. E mais uma vez a gente vai falar daquilo que é saudável ao coração do homem, é saudável à vida daquele homem, daquela mulher que quer caminhar com o Senhor. Eu acho que hoje a gente vai fazer meio que um compilado, né, de tudo aquilo que a gente já falou alguns capítulos para trás, mas o importante é que você pegue toda essa bagagem que você adquiriu nessa viagem, coloque ela em prática todos os dias. A minha palavra inicial é meio que um testemunho. Provérbios mudou muita coisa na minha vida, estudando, aprendendo, ouvindo mais do Senhor, sabe, coisas no dia a dia, que aí o Espírito Santo de Deus vem e lembra e fala assim: olha, você já aprendeu isso aqui, como deveria ser. E eu acredito que isso também vai acontecer com você, amém? Então que Deus continue te abençoando. Louvado seja Deus. Pastor Adir. Eu entendo que, assim, Provérbios ele foi meio que um divisor de águas, porque os anos se passam, todos já devem ter ouvido falar, todos já leram, mas quando a gente começa a mergulhar, a gente começa a perceber coisas que sempre esteve às nossas vistas, só que nós nunca tivemos aquela coisa de você pegar, digerir, fazer daquela palavra algo maior do que a nossa própria vontade. Então, assim, Provérbios capítulos foram partes que não só agregaram, mas eu uso até uma frase que costuma se dizer que eu não fui o homem de ontem, não serei o de hoje, certamente o de amanhã será bem diferente do que foi o de hoje. E Provérbios foi isso que gerou em nossas vidas. Louvado seja Deus, amém? Mas nós vamos fazer uma leitura até o versículo 4, né? E a gente vai dando a continuidade aí no que a gente... São 33 versículos, né? E nós vamos estar desenvolvendo aqui
com você aí no seu lar. Diz assim o versículo 1: palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou a água com a sua roupa? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você sabe. Amém? Quando eu peguei esse provérbio, eu estava estudando, né, na tarde de ontem, e eu pude perceber nesses primeiros versículos, né, que Agur ele faz uma autoavaliação da sua própria vida, do ser humano, uma autoavaliação do ser homem, né, do homem sem Deus, do homem sem a provisão de Deus, o homem sem o entendimento da palavra. Eu costumo falar sempre aqui, né, nas nossas reuniões, que para a gente entender aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, a gente precisa retornar à origem. E o homem que não tem conhecimento da sua origem, verdadeiramente, ele não vai compreender o sentido da vida, o porquê ele está nessa terra. Então ele vai começar dizendo: o homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Quando ele fala para ser homem, está falando do homem racional. Para ser o homem racional, aquele que deveria ter o entendimento das coisas, mas que acaba vivendo como um ser irracional, sem compreender as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento da onde ele veio e para onde ele vai, ou do propósito de Deus para a sua vida. Os irmãos querem fazer algum comentário? Fica à vontade. Na verdade, ele começa com uma reflexão, na verdade, né? Uma autorreflexão, dizendo: se eu não consigo conhecer esse que subiu aos céus e desceu, se eu não sei o seu nome, se eu não consigo entender quem ele é, quem cerrou o vento com seus punhos, eu não consigo saber também qual é a motivação de eu estar aqui, de eu escrever isso ou de eu estar aqui. Por isso ele se considera uma pessoa totalmente fora, talvez, do redil. Ele se considera uma pessoa totalmente fora da normalidade. Ele diz assim: olha, na verdade, quem sou eu? O mais bruto, ou mais... Estou lendo na minha tradução. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento dos santos. Ele está dizendo: olha, eu não sei, eu não entendo ainda qual é o meu propósito. Eu não conheço, eu não entendo qual é o meu propósito. E o porquê que eu estou aqui. Leva muito ao que o pastor falou. E eu creio muito que é realmente questão do conhecimento de Deus e do conhecimento do que Deus proporciona na sua própria vida. É porque, na verdade, o pastor Adi já vai falar, na verdade, o homem, ele sem o conhecimento de Deus, ele anda na sua brutalidade. Ele anda como um ser irracional, mesmo tendo a oportunidade de ser um camarada que pensa, ele age em certas situações como se fosse um ser irracional, né? Então, por quê? Porque ele não tem entendimento da sua origem. É um homem sem um caminho, né? É isso aí, pastor. Acho que as palavras de Agur, ela nos remete ao primeiro capítulo, quando Salomão diz assim, no capítulo 1, versículo de número 3: para se perceber a instrução, ou melhor, para se receber a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade. Isso mostra que ele consegue, ou melhor, Agur consegue entender as suas limitações. E quando ele começa a dizer: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou um homem tolo que preciso de conhecimento, ele começa a se desarmar. Ele começa a se deixar ser trabalhado. O que me chama bem a atenção, o início do capítulo 30, é Agur começar a dizer assim: eu preciso conhecer, eu preciso entender.
Aí ele começa a navegar pelo versículo de número 4. Engraçado que alguns estudiosos têm ou usam o versículo de número 4 como uma apologia ao próprio Cristo, ao próprio Deus. E perceba quantas coisas aconteceram. Provérbios é um livro muito antigo. A pessoa, como a gente conhece no Novo Testamento de Cristo, ainda não havia acontecido. E ele já começava algo meio que escatológico, algo já profetizando o Criador. E isso mostra que no caminho aonde nós andamos, quando nós conseguimos compreender quem nós somos, a estrutura que temos, nós percebemos que ainda temos muito mais que aprender. Perguntas que só vão ser respondidas quando Jesus ele desce à terra, né? Sim. E o que acontece? E aí, na verdade, é como todo homem deveria se apresentar diante de Deus, né? Na sua simplicidade, entendendo que ele é um estúpido, né, o bruto, sem o conhecimento de Deus, mas que ele necessita de conhecer o Senhor, de ser moldado, né? Então, aí é que a gente vai entrar no versículo 5 e versículo 6, porque aí vem uma resposta daquilo que ele faz, forma de contexto em cima. Ele vai dizer assim, ó: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, não acrescenta nada às suas palavras, para que ele não o repreenda, e você seja achado mentiroso. Então olha o que ele está falando. Ele está dizendo, toda palavra é pura. O que ele aponta aí? O que ele está apontando aí? Ele está apontando que o homem sem Deus, ele tem a necessidade de ter um encontro com Deus, e pela sua palavra ele vai entender a sua origem. Entendendo a sua origem, ele vai encontrar escudo, onde ele vai poder confiar, ele vai encontrar proteção para a sua vida. Além dele ter o entendimento de Deus, ele vai encontrar proteção para a sua vida. E ele vai dizer, ó, não acrescente nada à sua palavra. E nós não precisamos acrescentar nada, porque a palavra é fiel. Isso vai de encontro muito com o que está acontecendo nos nossos dias, né? A famosa história de se reescrever ou se reorganizar os pensamentos. E a palavra ela é bem clara, porque ela diz que nada se deve acrescentar, porque ela é perfeita na sua essência. Ela é perfeita porque ela vem de um Deus que é perfeito. E isso me chama a atenção, porque Eraguro entendia que se a palavra que ela é pura, que ela é verdadeira, ela provoca e gera um conforto e uma segurança, ai de nós se acrescentarmos, porque se subentende que quando se acrescentamos é porque queremos mudar algo, queremos dar um novo sentido. E Deus nos ensina através desses 2 versículos que o novo sentido já é dado quando o verbo se fez carne. Eu acredito muito que essa questão de se acrescentar é mexer com a estrutura. É como se fosse uma coxa de retalho. Você começa a cortar ela toda, unir, vai retalhando, e de repente ela pode fazer o quê? Ela pode se romper com mais facilidade. Ou um muro, talvez. Um muro de cerca de uma casa. Quanto mais você mexe nele, quanto mais você remenda ele, quanto mais quebrado ele está e você remenda ele, mais fraco ele é. Mais fraco ele é, uma fortaleza. Quanto mais remendada ela é, mais fraca ela é. E quando, na verdade, ele está falando para não acrescentar nada, ele está dizendo, cara, ela é perfeita. Se você começar a acrescentar coisas ou começar a tentar mudá-la, você vai enfraquecê-la, ao ponto que você mesmo vai perder a sua própria proteção. Sim, e isso é uma revelação, né, para os nossos dias, como o pastor aguçou aqui, né? É uma revelação para os nossos dias, que vai mostrar que o homem que, na verdade, tenta mudar a palavra e tenta adaptar a palavra para o seu bel prazer, porque, na verdade, ele não teve um encontro ainda com essa verdade, com a pureza da palavra. Então, ele vai tentar adaptar a palavra para o seu meio de vida, para a sua própria necessidade. E é aí que ele está se enganando. E é aí que ele está perdendo a guerra, achando que está vencendo. Então, a fraqueza dele está sendo exposta ali. Muitos adaptam a palavra ao seu gosto, à sua forma de viver, porque não querem ser mudados pela palavra.
Mas, na verdade, a palavra ela precisa nos mudar, ela precisa nos tornar, nos voltar à origem daquilo que Deus queria para a nossa vida. E quando você começa a adaptar, você pensa que você está ganhando, mas você está perdendo a guerra, na verdade. Com certeza. E isso é uma revelação de que você ainda não alcançou o entendimento de Deus para a sua vida, né? Cara, porque assim, o evangelho ele é simples, a palavra de Deus ela é simples. Sim. Ela é muito simples. O problema é que o homem ele quer fazer adaptações para aquilo que Deus tem. Porque quando assim eu tenho muito a vida de João Batista, né? Eu estou até fazendo um paralelo de João Batista com a igreja dos últimos dias, porque João era aquele que vinha preparar o caminho para a vinda do Senhor. E hoje a igreja tem uma missão de João Batista, que é preparar o caminho para a segunda vinda do Mestre, para a segunda vinda do Cristo, né? E a gente vai ver que João, ele não acrescenta nada, e na sua simplicidade, ele vai viver o propósito de Deus para a vida dele. Ele não se adaptou ao tempo, não, João foi na sua simplicidade, foi para o deserto da Judéia, buscar a face do Senhor num lugar isolado, e Deus foi falar com ele lá no deserto. Por quê? Porque o propósito se cumpre, independente da estrutura, daquilo que está à nossa volta. Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, né? Então isso é muito importante. Então não precisamos acrescentar nada na Bíblia. O que a gente precisa para viver um evangelho pleno é se apresentar a Ele na nossa simplicidade, né? Entendendo as nossas fraquezas e entendendo que a sua palavra ela é pura. Então aí começa a acontecer uma mudança na nossa vida para a glória de Deus. Amém? Então vamos ler do 7 ao 9, irmãos, porque aqui é uma oração, né, de Agur. Ele vai dizer assim: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza e nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome, o nome de Deus. Amém? Então aqui Agur ele vai fazer agora uma oração. Você vê, irmãos, que isso aqui remete a gente a uma transformação humana, né? Porque ele começa expondo a sua natureza humana, a fraqueza, a estupidez do homem de não conhecer o Senhor, a sua brutalidade, lá como esteja a sua tradução. Depois ele vai falar da pureza da palavra, e depois ele vai trazer uma oração, dizendo: Senhor, olha, eu te peço uma coisa, não recuse o meu pedido antes que eu morra, Senhor. Ou seja, Deus, atende a minha oração. E aí ele vai revelar, dentro da sua oração, aquilo que ele tem pedido para o Senhor, né? Ele não está pedindo aqui nada material, nada de, né? Então ele está pedindo a Deus, e ele fala assim, ó: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem pobreza e nem riqueza. Dai-me o pão que for necessário. Por que, irmãos, afaste de mim a falsidade e a mentira? Porque Deus é a verdade. Então nós não podemos andar na mentira, porque a mentira tem um pai. O diabo é o pai da mentira. E quando ele diz assim: para que eu não ande também em falsidade, porque a falsidade ela revela um personagem na nossa vida, que não somos nós mesmos. A gente anda como se fosse uma outra pessoa, ou com 2 faces. Então a gente precisa andar de uma maneira íntegra diante de Deus, né? E depois ele vai falar sobre a pobreza e a riqueza, né? E depois eu vou acrescentar, os irmãos ficam à vontade, pastor Adi. Existe assim uma coisa bem curiosa. A gente tem teologicamente como Isaías sendo o profeta escatológico, ou melhor, o profeta que pronuncia o messiânico, essa é a palavra, o profeta messiânico. Só que Agur ele chega a um nível que me causa assim, não é perplexidade, mas me causa assim, como Deus ele é tremendo, como Deus age. Porque o texto que Agur ele fala, que não me dê nem pobreza e nem riqueza, mas apenas o alimento necessário, isso me transporta a Mateus capítulo 6, na oração de Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso me fez parar a entender como naquele momento
no momento que foi compilado, no momento que os provérbios de número 30 eles foram organizados, como isso remete à figura de Cristo mais uma vez. Algo que só vinha acontecer no Novo Testamento há muitos anos depois, a gente percebe as mesmas frases. O mesmo Deus que trabalhou no passado, continuando trabalhando no futuro. A questão da preocupação, da soberba, ela não ser o motivo, o impulso que gera a vida daquele homem, não. Mas ele entendendo quem ele era, aquilo que ele estava fazendo e a forma como ele estava exaltando o nome de Deus. Eu acho que a oração dele é uma oração por uma transformação de caráter, uma mudança de caráter, e ser um homem íntegro diante de Deus, sabe? Diante dos homens e diante de Deus, porque não dá para você só ser íntegro diante de Deus ou somente diante dos homens, você tem que ser íntegro por completo, é isso aí, a palavra é íntegro. E ele fala que não me dê nem a pobreza nem a riqueza, eu só quero aquilo que me é devido, aquilo que eu preciso realmente, aquilo que eu preciso. E eu olho muito, pastor, tanto para frente, quando a gente fala de Jesus, mas eu também olho muito para o deserto, aonde o povo, Deus fala para eles, dá uma ordem expressa para eles. Diz assim, cara, vocês vão pegar o que vocês precisam pro dia, não precisa guardar, eu sou o Senhor. Deus estava querendo dizer com eles, cara, todo dia eu vou dar um pouco para vocês, todo dia eu vou prover na vida de vocês. E eu acho que nesse momento ele está dizendo assim, Senhor, se eu não tiver muito, mas também se eu não for pobre, eu tenho certeza que é o Senhor que está me provendo a bênção a cada dia sobre a minha vida. E é isso que a gente precisa buscar, né? A capacidade de entender que é Deus que provê na nossa vida todos os dias. A ação do Espírito Santo, né, irmãos? A ação do Espírito Santo, que vai mostrar o próprio caráter de Deus, né? Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não há variação de mudança. Assim como ele tirou o povo lá do Egito e ele levou o povo, ele queria levar o povo a ser dependente seu, aprender a ser dependente seu, né? Ele hoje age da mesma forma. Ele age da mesma forma. Tudo que ele quer é que a gente entenda que ele é a nossa segurança, onde a gente possa confiar, a gente possa descansar nele. Então ele vai dizer, olha, não me dê riqueza, para que a riqueza não me tire da tua presença. Ele não está dizendo que a riqueza é ruim, ou que a pobreza é ruim. O que ele está expondo é que nem a riqueza, nem a pobreza venha tirar ele da presença de Deus. Venha tirar porque, na verdade, irmão, a riqueza não é ruim. Né? Eu sempre falo, sou até repetitivo naquilo que eu falo, né? Nas nossas ministrações. Eu costumo dizer que Deus ele não tem problema em dar para a gente riqueza. Né? Deus pode dar muita riqueza, dependendo de onde a gente vai gastar e qual lugar que ela vai tomar na nossa vida. Né? E assim é pobreza. Eu posso ser pobre, mas eu tenho Deus na minha vida. Isso não me faz menor ou pior do que ninguém. Por quê? Porque eu vivo numa integridade diante de Deus. E isso é que faz a diferença, é ser íntegro. Se a gente pegar a igreja de Esmina, era uma igreja que não era uma igreja rica, era uma igreja pobre. Era uma igreja que estava passando por um processo de dificuldade financeira, mas era uma igreja que tinha a presença de Deus abundante. Então, o que Deus não quer é que a gente ande na ansiedade do dia de amanhã, né? A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 6, né? Que assim como o Senhor alimenta as aves, né? Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, ele vai dizer, né, no versículo 33, se eu não me engano, ele vai dizer assim, buscai o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler agora o versículo de número 19 e o versículo de... Vou dar uma esticada aqui, tá, irmãos? Vamos lá. Versículo versículo 10. Vai dizer assim, não caluniei o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Né? Isso aqui está falando do caluniador, irmão.
As pessoas, a pessoa que ela está sempre amaldiçoando, usa a sua boca para amaldiçoar e não para abençoar. E quando a gente fala de caluniador, a gente pode associar aqui ao murmurador, a pessoa que vive murmurando, porque quem murmura muito, irmão, acaba amaldiçoando. Quem vive em murmuração, em um tempo, ele amaldiçoa. E aqui o Agu vai falar sobre o perigo da murmuração. Por quê? Porque Tiago vai dizer que o poder da bênção e da maldição está no poder da língua, da nossa boca, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a gente precisa estar atento para aquilo que nós proferimos, para que nós não venhamos nos achar culpados daquilo que nós mesmo proferimos. Porque a pessoa anda numa murmuração e chega um tempo da sua vida, o que acontece? Ela começa a colher fruto da sua própria murmuração, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. O poder de abençoar está na língua. A gente tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Então aí minha vida não está prosperando. O que está acontecendo comigo? Eu estou me achando culpado naquilo mesmo que eu estou proferindo. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Amém? Os irmãos querem fazer alguma colocação? Não? Tranquilo? Vamos lá então, versículo 12. Vou dar uma esticada até o versículo de número 18, tá, irmãos? Diz assim: há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chama Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhos da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais. Eu vou parar aqui no 17 para a gente fazer uma avaliação. Depois eu entro aqui no 18 em diante. Amém? Aí do 18 a gente dá uma esticada até o 20. Há algo interessante aqui, né? Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que jamais foram lavadas da sua imundície. Quando a pessoa não consegue olhar para si mesmo e ver as suas próprias dificuldades. Porque Jesus vai dizer assim: antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira o cisco que está no seu. Né? Ou antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira do trave que está no teu. Né? Então, Jesus ele vai dizer isso. Né? Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Na ceia, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do corpo e beba do cálice, né? Para que a comunhão ela seja perfeita, a gente precisa aprender a fazer uma autoanálise da nossa vida. Quer falar alguma coisa? Eu queria destacar essa questão do choque de realidade, porque talvez o que tenha acontecido muito, que levou a Gura a falar sobre o versículo de número 12, que é os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. É aquele famoso choque de realidade. É o cara que se acha muito bom, se acha perfeito, onde na verdade existem muitas coisas ainda a serem reparadas. Sim. E isso me leva a perceber o que Agur ele vai lá no versículo de número 14, que diz: pessoas cujos dentes são espadas e cuja mandíbula estão armadas de faca para devorarem os necessitados dessa terra. Isso, faça um paralelo desses 2 versículos como aquele que se coloca na condição de ser o melhor. Querer ser aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que fala, aquele que se coloca como boca de Deus para alguém. E agora ele está nos ensinando que muitas das vezes, antes de querermos consertar, e foi aqui bem falado, tirar a trave dos olhos, o cisco dos olhos, nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. E é nesse ponto que eu quero entrar.
Muitas das vezes nós estamos ferindo pessoas, achando que estamos fazendo um bem a Deus. E nesse ponto eu queria assim abrir um pouco a nossa visão. Aprender a olhar para dentro de nós é algo que tem sido desconstruído da nossa vida. Porque nós estamos vivendo uma realidade onde o erro nunca é nosso. O erro sempre é de alguém. E quando parece que estamos errados, nós usamos da famosa frase: ninguém me compreende, ninguém consegue me entender. Só estou querendo fazer o bem, mas ninguém me entende. E a palavra do Senhor, ela nos ensina. E é um ponto que eu acho que ele é fundamental para que a gente ou evolua ou retroceda. É quando foi falado também: examine, pois, o homem. Deus já tem nos examinado, Deus já tem nos falado. O grande problema é, às vezes, aprender a ouvir mais a voz de Deus. É a questão do entendimento. Quando Jesus fala, olha, para você tirar o cisco do olho do teu irmão, tem que tirar a trave que está no seu. Ele não está dizendo que nós não podemos tirar o cisco do olho do próximo, mas a partir de uma autoavaliação nossa que vai nos levar a ajudar o nosso próximo. Por quê? Porque com a mesma medida que a gente mede, nós seremos medidos. A questão toda é que, assim, a gente quer fazer tanto bem e às vezes a gente não percebe que a trave maior está nos nossos olhos. Sim. Eu acho que essa é a ideia também desse versículo, a gente conseguir compreender que antes, às vezes, de ajudar, a gente precisa ser ajudado. Eu lembro muito de Jesus falando sobre os doutores da lei, os fariseus, né? Que eles eram como sepulcros caiados, né? Muito bonitos por fora, muito lindos por fora, mas exalavam morte, né? É a tal da falsa santidade. Hoje ainda existe muito isso. Pessoas que querem arrotar a santidade, mas bem na verdade aquilo dali é simplesmente um fake. É um fake news de uma vida que não existe. E ela faz isso tão simplesmente para se colocar num pé de superioridade a outras pessoas e tecer julgamentos e colocações que não são de fato verdadeiramente dadas por Deus. É simplesmente uma visão humana sobre algo que nem mesmo ela entende. E eu também creio muito que, para se completar, pessoas que não chegaram realmente a um verdadeiro comunhão com o Senhor, a um verdadeiro relacionamento com o Senhor, fazem isso para dizer assim: não, eu cheguei, as pessoas é que não me entendem, como o Senhor falou. É verdade, é uma coisa que a gente tem sido até uma tônica, né? Eu tenho falado muito nessa tecla. Cara, eu acho que a gente precisa viver uma humanidade diante de Deus. Às vezes a gente quer apresentar a Deus uma santidade e não mostramos a nossa humanidade para Deus. Porque Deus não quer, irmãos, a nossa santidade. Não quer no sentido de quê? Que eu me apresente a Ele como santo. Ele quer que eu me apresente a Ele como humano. Porque, irmão, o que é a nossa santidade diante de Deus? Diante da sua glória, da sua grandeza, da sua pureza. E muitas vezes a gente se apresenta diante dEle como perfeitos, como pessoas que, sabe, não, Deus, ó Deus, como é que era uma oração? Alguém salientou aqui, ou foi Daniel, dos anciões do templo, dos escribas, se apresentava diante de Deus como: ó Deus, eu dou o meu dízimo, a minha oferta, eu faço, agora Deus entra com a tua providência. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que a gente entre, como a Gu começa aqui, mostrando a nossa brutalidade quando não entendemos a Deus, falando: Deus, ó, eu sei que a oração, né, do publicano, né, do publicano e do fariseu, Jesus vai falar que o publicano lá dentro fala assim: Senhor, eu sou um homem miserável. O publicano orava como? Né? E louvor a Ele. Eu acho que está por aí. Aí o outro dizia: Senhor, muito obrigado por não ser igual a Ele. Muito obrigado. Mas o fato é, como acabou que foi falado, a Gura, ele consegue entender isso. Sim. Senhor, eu sou falho, me conserta. É os primeiros versículos que nós lemos. É desse jeito. E quando a gente faz assim, irmão, olha, a gente alcança uma intimidade tremenda diante de Deus. Eu vou te falar. Verdadeira e sincera. Pô, vou falar, irmãos, é algo poderoso, sabe? Você sente que Deus, ele tem prazer quando a gente se coloca como filhos que
que são dependentes dele, que precisam dele, sabe, ser orientado por ele. Isso é maravilhoso, né? Versículo de número 18, vai dizer assim, 18 até o versículo 20. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com a moça. Tal é o caminho da mulher adulta. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. Irmãos, é intrigante esses versículos aqui, né? Porque Agur está observando as coisas da natureza, e a natureza também, elas revelam a Deus, porque tudo são criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas. E ele vai dizer que ele não entende, né? Ele não consegue compreender, a sua mente não consegue compreender, mas ele vai fechar dizendo que o caminho da mulher adúltera ele a come, limpa a boca e depois diz: nada fiz. Então eu começo a entender que quando ele fecha esses 3 versículos, ele está mostrando que a gente precisa ter atitudes de reconhecimento das nossas falhas e dos nossos erros, de poder chegar diante de Deus e se apresentar como a gente acabou de falar agora, na nossa humanidade, falar: Senhor, eu errei, eu sei que sou falho. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente erra e é como assim, limpa a boca e diz assim: ah, está tudo certo, Deus já perdoou. Ou então a gente quer barganhar com Deus. A gente fala assim: pô, eu errei, eu sou falho nisso aqui, mas eu não quero me consertar, então o que eu vou fazer? Vou lhe dar alguma coisa em troca. Eu vou dar alguma coisa para Deus em troca. Ou agora eu vou para a igreja todo dia, ou agora vou sacrificar. A gente entra no sacrifício e sai da adoração. Aí eu vou para a igreja, eu vou dar um dízimo agora para Deus, eu vou ajudar o pobre, eu vou fazer alguma coisa. Para quê? Para que aquele meu pecado seja encoberto. E não é isso que Deus quer. Deus quer sinceridade da gente. Ele fala que ele está observando 3 coisas e ele entende aquelas 3 coisas que ele está observando. Agora a 4ª ele não conhece, ele não entende. Que realmente não é... a gente não consegue entender como alguém pode errar, estar no erro e dizer que nada aconteceu. Sim. Principalmente nós que somos cristãos. Eu tenho partido do princípio que eu preciso me arrepender mais e observar mais as leis do Senhor. Sabe, a gente durante muitos e muitos anos a gente pregou muito falando que há a possibilidade sim do homem se arrepender, e isso é fato, irmão. A Bíblia toda ela vai falar sobre as possibilidades da graça de Deus sobre a nossa vida, mas a gente tem que chegar a um nível de comunhão com o Senhor que a gente não fique buscando arrependimentos, mas a gente busque sinceramente, verdadeiramente a observação das leis do Senhor, para que a gente não precise se arrepender. E na verdade o arrependimento ele causa verdadeiramente uma transformação. Então se você está se arrependendo toda hora da mesma coisa, não é arrependimento, é simplesmente um remorso, uma culpa no cartório. Sim, é porque isso aqui é muito interessante, porque a gente acaba saindo da adoração e a gente entra na questão do sacrifício. A gente quer sacrificar, a gente quer fazer alguma coisa. É a mesma coisa do Saul. A Bíblia vai falar que Saul, o que ele fez? Ele sacrificou ao Senhor, porque ele não quis esperar Samuel, e ali Deus rejeitou Saul. Então Deus, quando rejeita Saul, agora Samuel vira para ir embora, e ele fala assim: vai comigo diante do povo, para pelo menos para quê? Para que o povo visse que o sacerdote estava com ele, para ver algum ato de aprovação ainda no seu reinado, quando Deus já havia reprovado. Agora a pergunta que eu faço: Saul deveria fazer o quê? Se arrepender, mas ele tenta se justificar, porque ele vai dizer assim: ah, eu fiz por causa da circunstância, porque o povo estava indo embora, então eu tinha que fazer alguma coisa para prender o povo. E muitas vezes a gente faz alguma coisa por causa das circunstâncias, mas a gente não obedece aquilo que a palavra está trazendo para a nossa vida. Existe um negócio que, assim, às vezes as pessoas elas utilizam de um argumento para dizer que, ah, mas eu não sabia.
Por essência, nós como homens, nós somos dotados desde criança. Eu digo homens não é no sentido natural, eu digo homens no sentido geração. Independente de normas e leis, nós já somos criados e dotados com aquele sentimento do que é certo e do que é errado. Você pega um bebê, uma criança que já começa a dar os seus primeiros passos. Por incrível que pareça, ela sabe o que é certo e o que é errado. Talvez não com a qualidade... No nível que um adulto. O nível de um adulto, essa é a palavra. Mas ela sabe o que é certo e o que é errado. E nós também somos assim. O grande problema que é como se nós, naquele momento, quiséssemos desligar esse senso de responsabilidade, senso do certo e errado, fazer e depois dizer, Senhor, eu não sabia. É meio que um raciocínio moral que o homem tem, o ser humano tem. Eu não sabia. É porque naquele momento a gente preferiu omitir, mesmo sabendo que estava errado, para depois ter o argumento de dizer, eu não sabia. É a história, capítulo 19 do livro de Êxodo. Deus fala para Moisés assim, Moisés, pede o povo para se reunir no pé do monte que eu vou descer lá no monte, certo? E o povo viu o trovão, viu relâmpagos, porque Deus estava descendo no monte. E qual foi a palavra do povo para Moisés? Fale tu, mas não fale Deus, para que nós não morramos. O maior problema, pastor, sabe o que é? Que as pessoas não querem morrer. Elas querem continuar da mesma maneira. Por quê? Porque o evangelho, na verdade, a palavra, a lei de Deus, ela vai provocar uma morte em nós. Não uma morte física, mas uma morte em alguns conceitos que a gente tem, que a gente guarda, que a gente herda da nossa vida. E quando a gente se contrasta com o evangelho, com a palavra de Deus, essas coisas vão ter que morrer em nossa vida. E as pessoas não querem morrer. Então elas fazem o quê? Elas transferem para outras pessoas. Então é melhor que Moisés morra do que eu. É aquela transferência de responsabilidade. O cara sabe que se ele largar sair do seu casamento e se casar de novo, ele está contrariando aquilo que diz a palavra de Deus. Mas ele vai fazer essa pergunta para quem? Ele vai fazer essa pergunta para o pastor. Ele vai marcar um gabinete e vai falar o quê? Vai falar assim, pastor, olha só, eu não estou me entendendo muito bem com a minha esposa dentro de casa, mas eu encontrei uma pessoa legal, sabe, pastor? E assim, eu acho que assim eu vou conseguir buscar Deus de maneira correta. Ele sempre vai querer se justificar. E na verdade, o que Deus quer é que a gente morra. Eu acho engraçado porque, assim, de vez em quando você está na página de alguns pastores no Instagram e eles abrem aquelas caixinhas de pergunta. E as caixinhas de perguntas são muito interessantes, porque a maioria das perguntas são assim. Sim. Pastor, eu posso transar com a minha namorada? Pastor, eu posso aqui... Como se o pastor, na figura do pastor, ele pudesse te dar a bênção, a permissão para você pecar ou não. E bem na verdade... A Bíblia ela está expressando facilmente as leis do Senhor. Justamente. Mas ele quer encontrar justificação na palavra. Talvez ele chegue lá no céu e fale assim, não, mas o pastor disse que eu podia, então resolve com ele. Vamos ser sinceros. Se o pastor fala não, a principal comentário que vai surgir, o cara é retrógrado. O cara não sabe de nada, é antiquado. Mas se o pastor fala sim, cara, esse é o pastorzão. Estou com ele. A verdade é que assim, a gente espera não escutar o não, a gente espera escutar o sim. Essa é a verdade. Sim, na verdade, os caras eles querem um Moisés para morrer no lugar deles. Sabe? Achando que Deus, né? E na verdade, eles falam assim, não, fala tu, Moisés. Moisés continuou falando, Deus continuou revelando a Moisés. O relacionamento de Deus com Moisés continuou mesmo. Mas com o povo, muitas vezes foi mudado. E muitos daqueles não entraram na terra prometida. E hoje se repete a mesma coisa. É repetitivo, né? Só que a gente acabou de falar aqui, alguns versículos antes, que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente é que precisa atentar para isso. Amém, queridos? Versículo 21 ao 23 vai dizer assim: 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei,
o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Irmãos, está falando aqui coisas muito interessantes. Por que faz a terra tremer, irmãos? Porque causa tumulto, ou causa desconforto, espanto, né? Porque na verdade o escravo, não quero desmerecer, mas ele não foi preparado para reinar. Ninguém espera que ele se torne rei. Ninguém espera que ele se torne rei. Essa é a grande verdade. A mulher que é desprezada, ninguém vai acreditar que um dia ela vai casar. Então tudo isso vai trazer o quê? Espanto àquilo que está à nossa volta, pastor. E isso me leva até a perceber algo. São situações e cenários onde o cara talvez tenha nutrido durante anos um sentimento de raiva, um sentimento de revolta, e que no momento que o mundo dá a volta e ele está por cima, a vingança vem. Agora é minha hora de ele saber quem eu sou. Por isso que talvez ele diga que a terra treme, porque o cara, no momento de uma vingança, ele não tem limite. Nada impede ele. Se ele tiver que ir a vias de fato, ele vai, a ponto de mostrar assim, tá vendo? Agora é minha hora. Você vai sentir o que eu passei. Você, nesse momento, vai saber o que era, o que eu senti. Talvez esse seja o motivo de Agur sinalizar que a terra treme. Verdade, porque agora o cara se sentiu no poder, né? Tem uma palavra que se diz aí muito, né? Quer conhecer uma pessoa, dá o quê? O poder para ela, né? Aí você vai conhecer verdadeiramente. Imagina um cara que foi tratado como escravo e de repente ele se tornou rei. Uma mulher que foi a vida inteira desprezada, ela agora se casa. Então ela vai querer o quê? Se autovalorizar de uma forma, não estou dizendo que ela não tem que se autovalorizar, mas ela vai se transformar numa autovalorização, que isso vai provocar transtorno no seu casamento. Isso aí. Então isso pode falar. Nesse caso aqui, é interessante a gente observar, porque um escravo que se torna rei, né? Principalmente nessa parte. A gente lembra de José. Sim. José nunca deixou de ser quem ele era em Deus. E isso a gente tem que salientar, porque Deus ele sempre quer nos levar a níveis maiores. Talvez você e eu, nós sejamos os improváveis dessa terra. Sejamos aquelas pessoas que as pessoas olham e digam assim, cara, esse daí nunca vai chegar a tal lugar. Esse daí nunca vai passar de tal lugar. Mas você vai quebrar essa regra, você vai quebrar isso que as pessoas estão dizendo. Eu posso dizer isso como parte de um testemunho até mesmo. Eu lembro que eu estava para ir para a 5ª série e alguns familiares meus diziam para minha mãe, diziam para os meus pais, que série que eles estão? Ele vai para a 5ª série. Quando chegar na 5ª série, ele já repetiu alguma vez de ano? Aí minha mãe falava, não. Mas quando ele chegar na 5ª série, ele repete. Todo mundo aqui repetiu. Porque mudava, né? Da 4ª para a 5ª, era totalmente diferente. Tinha mais matérias. Tudo bem, mas aí passamos pela 5ª, não repetimos. Mas quando chegar no 1º ano, no 2º grau, repete também. Não repetimos, fomos para a faculdade, passamos direto. E é isso. Mas qual é o coração que você vai vencer? Vai ser aquele coração que vai chegar no topo da montanha e vai dizer assim, eu conquistei, finquei minha bandeira e eu sou o rei e agora todos obedecem? Ou é aquele coração que vai dizer assim, Senhor, se for necessário descer o vale mais uma vez para estar contigo, só me resta a tua presença, é o que eu mais quero da minha vida. É isso que a gente precisa observar. Na verdade, é uma reflexão, né? É uma reflexão. Que se Deus me tirar daqui de onde eu estou, me colocar aqui em cima, como eu vou reagir? Né? Então, é por isso que assim, as nossas bases, elas precisam estar construídas ou fincadas em Deus, para que a gente não venha se perder no caminho. Né? As nossas bases precisam estar firmadas no Senhor, entendendo que se Deus me levar a algum lugar, foi Ele que me levou lá. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. Existe um propósito. Isso aí, essa é a palavra, amém? O versículo 24 ao 28 vai dizer assim, há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios.
A formiga, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. Os arganazes, né, que é um roedor, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. O gafanhoto, que não tem um rei, mas que marcham todos em bandos, né? E a lagartixa, irmão, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontram até nos palácios reais. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque isso está falando de prudência, né? Quando fala de formiga, arganazes, gafanhoto, está falando de uma vida de prudência diante de Deus. E Jesus, capítulo 7 do livro de Mateus, ele vai dizer que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, irmãos, ela não só vai nos livrar do vento e da tempestade, ela também vai nos levar a lugares inimagináveis, que a gente nunca pensou em pisar, mas pela graça e a sua misericórdia que repousa sobre a nossa vida, o Senhor nos levará a esses lugares. Assim como nós andaremos em conformidade ao propósito de Deus. Porque quando eu olho para a formiga e para os arganazes, né, a formiga ela trabalha. Eu quero até salientar, um fio condutor da minha casa, ele passa por uma laranjeira. Quando dá 7 horas da noite que escurece, que agora está escurecendo um pouco mais tarde, as formigas começam a passar nesse fio condutor indo para a laranjeira, pegando folha. Indo e vindo, indo e vindo. Eu fico no quintal e eu fiquei observando isso. É engraçado, mas eu fiquei observando. Elas indo e vindo. Irmãos, e outro dia eu estava trabalhando, e da janela do meu trabalho, eu estava observando 5 horas da manhã. São as últimas formigas que estão indo para o formigueiro para encerrar o seu trabalho. Ou seja, enquanto está ali à noite, elas estão trabalhando, mas quando o sol vem a pino, elas estão dentro do seu formigueiro desfrutando de todo o seu trabalho. Os arganazes são roedores que se colocam em lugar seguro, nas pedras. Né? Mas uma coisa que me chama muita atenção também, os irmãos vão falar aqui, é o gafanhoto, irmão. Que ele não precisa de um líder para entender que ele precisa andar em conjunto com os outros. E hoje a gente vê tanta dificuldade as pessoas em andar em comunhão, né? Ainda que tenha uma liderança sobre si, mas elas querem andar de maneira independente. E o gafanhoto não tem isso, não tem um rei, mas andam todos em bando, juntos, unidos. E assim eles conseguem alcançar lavouras enormes. Agora ele poderia ter falado sobre tantos animais, sobre um cavalo, sobre, de repente, o tigre. Sim. Não, ele fala justamente sobre animais que aos olhos nossos, humanos, são inexpressíveis. Sim. Uma lagartixa, uma formiga, um coelho, um roedor, um gafanhoto, são animais inexpressíveis, pelo menos aos olhos humanos. Mas ele destaca bem a questão dessa simplicidade, a questão da forma como esses animais eles olham o mundo, questão de segurança, questão de unidade, a questão de saber entender e se preparar para um futuro. E o que me chama a atenção é o comentário que ele fala da lagartixa, que ele diz que se pode apanhar na mão, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Apesar de ser simples de se apanhar, um animal dócil, ele encontra um lugar de realeza. E isso me remete muito à nossa vida perante a presença de Deus. Se nós não nos cuidarmos, o inimigo certamente nos apanha. Mas nós devemos estar abrigados na casa do rei. E isso me faz entender que de simplicidade é que nós precisamos para a nossa vida. Entender aonde estamos, quem somos e o que o Senhor espera de cada um de nós. Só salientando nessa da lagartixa, cara, Deus isso aqui me mostra que Deus pode nos levar tanto à casa do pobre, mas também Deus pode nos colocar dentro de palácios. Aleluia, aleluia. Ele vai falar, a formiga, ela sabe o tempo certo de descansar e o tempo certo de trabalhar. Ela sabe prover o tempo certo. O coelho ou o roedor,
ele sabe muito bem aonde fazer a sua casa, a sua rocha. O gafanhoto, ele não precisa de um líder para dizer para onde ele tem que ir. Todos eles sabem aonde tem que ir, o seu propósito e que é melhor andar em conjunto. E por último, a aranha ou a lagartixa, ela sabe muito bem aonde se colocar no melhor lugar. Se a gente pegar essas 4 coisas, são 4 ensinamentos para a gente muito valiosos, para a gente andar em comunhão como igreja e como família, irmãos, se a gente prestar atenção. Isso é muito tremendo, né? O 29 ao 31 vai dizer assim: há 3 que têm passos elegantes, na verdade 4, que são imponentes no andar, né? O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada, o galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Isso aqui, irmãos, está falando sobre conduta, sobre como a gente deve andar. Se aqui fala, se em cima no 24 ao 28 vai falando de coisas, são bases, né, bases de prudência, aqui está falando de conduta. Está falando que o leão, ele anda imponente. Está falando que o galo, né, bota aquele peito para fora e vai, né, caminhando, e isso chama a atenção. Está falando que a nossa conduta chama a atenção de quem está de fora, de como nós nos conduzimos perante a sociedade, que isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente não dá muita atenção para isso, mas é importante a maneira que nós andamos no meio da nossa sociedade. É olhar para o desafio e não retroceder. Olhar para o desafio e não baixar a cabeça. A gente está vivendo um mundo, principalmente agora, a nossa geração está vivendo um mundo onde eles querem desconstruir tudo para construir novamente um mundo conforme o seu querer, a sua vontade. E nós, como filhos de Deus, cristãos, servos do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, ele tem uma lei e nós precisamos obedecer. Ele tem um pensamento sobre como nós devemos construir a nossa vida nele. E nós não podemos retroceder, irmão. Nós não podemos retroceder. A gente tem visto nos últimos dias a divisão muito grande entre homem e mulheres. Na verdade, estão querendo dividir de todas as formas aquilo que Deus quer unir, que é o pai e o filho, o branco e o negro, né? O indiano e o africano e o gaulês. Tudo é motivo para se dividir, para se discutir quem está acima, quem está abaixo, quem merece mais, quem merece menos. Quando bem na verdade, nós não podemos retroceder naquilo que o Senhor sempre nos ensinou, irmão. A observar a lei do Senhor e andar conforme a sua palavra. E eu vou te falar mais, irmãos. É só para a gente descontrair um pouquinho, né? E olha que Agu não conheceu aqueles galinhos que são trocados por... que vem pintinho, né? Que são trocados por garrafa. Que aqueles galinhos, além de andar imponentes, são brabos, irmão. Eles correm atrás de obstáculos maiores do que ele. É verdade. Para a gente terminar, irmãos, a gente chegou no final. Versículo 32 e 33. Né? Vai dizer assim, ó: se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer o nariz produz sangue, e o transgredir, o extingar a ira produz brigas, né? Confusão. Então, irmãos, isso aqui é muito importante, porque isso aqui, eu quero resumir, né, os 2 versículos. Agu está falando sobre não insista no erro. Não insista no erro, porque se você continuar batendo leite, ele vai virar uma manteiga. Então, ou seja, se você continuar no erro, você vai produzir mais problemas. Se você continuar torcendo o nariz, uma hora ele vai sangrar. Se você ficar instigando a ira, uma hora você vai brigar. Vai gerar uma contenda. Então ele está falando que se nós formos tolos, a ponto de se exaltar, ou se nós nos planejamos mal, coloquemos a nossa mão na boca, ou seja, se cale, ou seja, é um sinal, quando você eleva a mão na boca, é assim: errei.
é de ter consciência que você errou e precisa se corrigir naquilo que errou, que precisa buscar o perdão, que precisa buscar um ajuste de Deus para a sua vida. Os irmãos querem falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu creio muito, já partindo para a minha consideração final, que Agur ele começa com uma reflexão de quem ele é e de quem ele precisava ser diante de Deus, e ele termina com uma outra reflexão, dizendo para nós, tentando nos ensinar, irmãos, que todo minuto é válido. Às vezes, 1 minuto é mais válido do que 10 minutos de palavras contínuas. Então a gente precisa valorizar esse minuto, que é aquele minuto onde nós vamos olhar para o céu e nós vamos pedir direção ao Senhor. É aquele minuto onde nós vamos refrear a nossa língua, nós vamos cessar e nós vamos entender que do outro lado tem uma pessoa que é tão amada por Deus quanto eu. Nós vamos, aquele 1 minuto no trânsito, às vezes, que você vai parar e vai falar assim, não, é melhor que ele vá do que eu fechar esse caminho, bater e ter um prejuízo maior de mais de 1 hora parado ali naquele lugar. Então, refletir e assumir e entender que muitas das vezes insistir no erro, como dizem aí fora, realmente é burrice. Bom, as minhas considerações finais é que nós possamos entender como Agur entendeu, saber quem somos e saber quem Deus é. Porque quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos que somos melhor do que realmente somos, a gente começa a deixar Deus em segundo plano. Mas quando nós entendemos que somos fracos, necessitados, que precisamos da presença de Deus, nós começamos a dizer, Senhor, faça parte da minha vida. E eu deixo para Ti, para a Tua vida nesse dia, nesse momento que nos ouve, que a gente possa ter o exemplo de Agur na nossa vida. Para ser sábio, não precisamos mostrar a ninguém, só precisamos diminuir na presença do Senhor. Aleluia. E eu termino deixando Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, que vai dizer assim: não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fomos gerados nele, para a glória dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço, até a próxima Escola Bíblica Dominical.